do nosso Senhor Jesus Cristo, muito feliz de estarmos juntos mais uma vez. E agora, no momento da palavra, eu gostaria que nós iniciássemos orando mais uma vez. Vamos orar. Senhor nosso Deus, gratos somos pela Tua palavra. Somos gratos porque ela é instrução para que vivamos de acordo com a Tua vontade. Muito obrigado por ter nos dado-a de presente e nos ensine a viver segundo aquilo que o Senhor deseja nela. Fale conosco nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Hoje eu gostaria de trabalhar com vocês um texto que está em 2 Reis, no capítulo 6. 2 Reis, capítulo 6, nós vamos ler alguns versos desse capítulo e também alguns versos do capítulo 7. 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 24, diz assim: Algum tempo depois, Ben-Hadad, rei da Síria, mobilizou todo o seu exército e cercou Samaria. O cerco durou tanto e causou tanta fome que uma cabeça de jumento chegou a valer 80 peças de prata, e uma caneca de esterco de pomba, 5 peças de prata. Um dia, quando o rei de Israel inspecionava os muros da cidade, uma mulher gritou para ele: Socorro, majestade! O rei respondeu: Se o Senhor não a socorrer, como poderei ajudá-la? Acaso há trigo na eira ou vinho no tanque de prensar uvas? Contudo, ele perguntou: Qual é o problema? Ela respondeu: Esta mulher me disse: Vamos comer o seu filho hoje, e amanhã comeremos o meu. Então cozinhamos o meu filho e o comemos. No dia seguinte, eu disse a ela que era a vez de comermos o seu filho, mas ela o havia escondido. Quando o rei ouviu as palavras da mulher, rasgou as próprias vestes. Como estava sobre os muros, o povo viu que ele estava usando pano de saco por baixo, junto ao corpo. Agora nós vamos ler no capítulo 7, a partir do versículo 3. Diz assim: Havia 4 leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros: Por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às imediações do acampamento, viram que não havia ninguém ali, pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército com cavalos e carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros: Ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacarem. Então, para salvar sua vida, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos e jumentos, deixando o acampamento como estava. Tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas. Comeram e beberam, pegaram prata, ouro e roupas, e saíram para esconder tudo. Depois voltaram e entraram noutra tenda. Pegaram o que quiseram e esconderam isso também. Então disseram uns aos outros: Não estamos agindo certo. Este é um dia de boas notícias, e não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Para mim poder falar dessa história com vocês, eu gostaria que nós voltássemos um pouco no tempo e pensássemos de algumas coisas aqui dentro da nossa própria realidade. Vocês se lembram, cerca de 3 meses atrás, quando começou a haver rumores acerca do coronavírus aqui dentro da nossa realidade? Eu me lembro que nesse tempo houve uma busca frenética por álcool em gel. As pessoas começaram a procurar álcool em gel em todos os lugares e elas pagavam por aquilo um preço até fora da realidade. E eu me lembro que em alguns grupos que eu fazia parte e que eu faço ainda, as pessoas inclusive compartilhavam informações acerca do álcool em gel, falando: olha, em tal lugar vai chegar e aí a gente pode comprar, porque não se achava nem para comprar o álcool em gel. Mas vocês já pararam para pensar
que, pelo menos para mim, até então o álcool em gel não tinha um valor tão grande assim? É porque em situações de desespero existe uma inversão de valores muito grande. Por exemplo, nesse texto aqui, a Bíblia nos fala que a fome naquele lugar chegou a ser tão grande que uma cabeça de jumento estava sendo vendida por 80 peças de prata. Talvez a gente não saiba o que é 80 peças de prata. Mas para vocês entenderem, naquele tempo, um escravo era vendido por 30 peças de prata. Isso significa que as pessoas estavam dando em uma cabeça de jumento o valor de 3 escravos quase. Tamanho era o desespero deles. E o contrário também é verdade. Em momentos de desespero, nós tiramos o valor daquilo que é realmente importante. O texto nos fala que um belo dia, 2 mulheres tiveram uma ideia genial. Olha, para a gente não morrer de fome, por que a gente não come os nossos filhos? Hoje a gente come o seu e amanhã a gente come o meu. Mas eu quero que vocês entendam o motivo que fez com que esse povo chegasse a ficar em um momento de desespero tão grande. O texto que nós lemos começa nos falando de um rei que se chamava Ben-Hadad. E ele era um rei muito estrategista, muito inteligente. Ele já havia sofrido recentemente uma derrota muito dura para o próprio exército de Israel. E ele sofreu essa derrota porque o Senhor revelava ao profeta Eliseu todos os planos do rei no leito de dormir. A Bíblia fala que aquilo que ele planejava quando ia dormir, o Senhor revelava a Eliseu. E por isso ele não podia fazer nada. Tudo o que ele planejava, Israel já sabia e se precavia daquele ataque. Então esse rei, que era muito inteligente, ele teve um plano. Eu não vou bater de frente com esse povo. Eu não consigo vencê-los, primeiro pelo tamanho do Deus que eles servem e também pelo tamanho do exército deles. Eu não vou conseguir vencê-los. Então ele tem uma estratégia que é o seguinte: eu vou cercar toda a cidade, eu vou impedir que entre alimento, que entre água, que entre qualquer coisa que é necessária para a subsistência deles. E então, eu vou ver quanto tempo eles vão aguentar ficar dentro desse cerco. E assim ele fez. E o texto nos fala que esse cerco durou tanto tempo que as pessoas estavam dando o olho da cara numa cabeça de jumento, estavam já comendo os próprios filhos. A situação de desespero desse povo aconteceu porque eles estavam sitiados, ou seja, cercados fisicamente. Mas a minha pergunta para vocês, e que também se encaixa a mim hoje, é: será que nós não estamos vivendo um tempo de cerco espiritual? Será que nós não estamos passando fome, espiritualmente falando? E será que para tentar matar essa fome da nossa alma, nós não estamos aceitando qualquer tipo de alimento? No texto que nós lemos, nós vimos que a fome passou por causa de 4 leprosos que estavam fora da cidade. E eles descobriram que aquele cerco já havia sido encerrado. E eu quero pensar com vocês hoje na atitude que esses leprosos tiveram, nas atitudes que eles tiveram e como nós podemos aplicar isso hoje dentro da nossa realidade. Se nós estivermos mesmo vivendo um período de cerco espiritual, de fome, de subnutrição espiritual, esses leprosos, eles nos ensinam 3 coisas que, se aplicarmos na nossa vida, certamente nós sairemos desse estágio de desnutrição espiritual que nós estamos vivendo. Olha que coisa interessante que esses leprosos fizeram. Eles estavam à beira da cidade, porque eles não podiam ficar dentro. E então, um belo dia, um deles teve a ideia do seguinte: olha, se a gente ficar aqui, a gente vai morrer de fome. Só que se a gente voltar para Samaria, a gente vai morrer de fome também, porque lá também não tem comida. Por que a gente então não vai lá pro acampamento do pessoal que está cercando Samaria? Vai que eles têm misericórdia da gente.
E se eles não tiverem, a gente já morreria de qualquer forma. E então eles vão. Só que a Bíblia nos fala que o Senhor fez com que aquele exército ouvisse um ruído muito grande, como se estivesse indo um grande exército contra eles. E eles tiveram medo. E o medo deles fez com que eles fugissem. Então, quando os leprosos chegaram até aquele local, estava tudo deserto, estava tudo largado. Então eles comeram, beberam, pegaram muitas coisas para si, mas em determinado momento eles disseram: olha, não é certo o que nós estamos fazendo. Nós não podemos ficar com tudo isso só para a gente. Vamos voltar e vamos dar essa boa notícia para o pessoal de Israel. E assim eles fizeram. Como eu falei para vocês, eu quero pensar em 3 atitudes que esses leprosos tiveram, que fez com que aquele cerco, aquela falta de alimentos, ela acabasse. Mas eu queria que nós aplicássemos isso dentro da nossa vida espiritual. Para começar, a primeira coisa que nós precisamos fazer para vencer um estado de sítio espiritual, um estado de fome espiritual, nós precisamos sair do nosso comodismo. O texto fala que eles estavam sentados, estavam esperando a morte. Mas então, num belo dia, eles falam assim: por que a gente vai ficar aqui esperando para morrer? Vamos lá! E então eles foram. E você sabe o que motivou aquele povo a ir até o acampamento inimigo? A fome. Eles tinham fome. Uma das coisas que mais me preocupa hoje, dentro do povo de Deus, é a nossa falta de apetite pelas coisas de Deus. Porque se nós tivéssemos fome pelas coisas do céu, nós não estaríamos no nível que estamos hoje. Nós não estaríamos satisfeitos com o nível que nós temos hoje de compromisso e de relação com Deus. Nós não estaríamos satisfeitos com aquilo que nós já conhecemos dele. Nós teríamos vontade de conhecer ainda mais. Lá em Sabinópolis tem um lanche que eu gosto muito. É o lanche de cota. O negócio é muito grande. E sempre que eu tenho oportunidade, eu faço propaganda desse lanche. Eu falo o quanto ele é grande, o quanto ele é gostoso. Eu sempre faço isso. Mas você sabe quando eu passei a gostar desse lanche? Quando eu experimentei. A minha dúvida é se nós realmente já experimentamos a presença de Deus. Porque é impossível nós termos experimentado da presença dele e não termos vontade de ir além daquilo que nós já fomos. Nós precisamos voltar a ter fome de Deus. Porque quando tivermos essa fome, nós vamos vencer essa primeira barreira, que é o comodismo. Nós vamos sair da nossa zona de conforto. Nós vamos querer ir além, conhecer mais e prosseguir em conhecer a nosso Senhor. Se nós não tivermos apetite pelo nosso Deus, nós vamos continuar sendo mortos aos poucos pela fome espiritual que nós estamos sendo colocados. Então aqueles leprosos, eles se levantaram e eles foram até aquele acampamento. E eles comeram, se fartaram, mas em determinado momento eles falaram uns com os outros: olha, não é certo o que nós estamos fazendo. O povo de Israel está morrendo, nós precisamos dividir essa boa notícia com eles. A segunda coisa que nós precisamos fazer para poder vencer esse estágio de cerco espiritual, de fome espiritual que nós estamos vivendo, é vencer o nosso egoísmo. Na sociedade pós-moderna, nunca se viu um povo tão hedonista, um povo que busca tanto o seu próprio prazer, a sua própria vontade, a sua própria satisfação. Nós somos hedonistas ao ponto de que na sociedade de hoje as pessoas se casam e se divorciam pelo mesmo motivo. Pergunta uma pessoa que está se casando: você quer se casar por quê? Porque eu quero ser feliz. Mas pergunta uma pessoa que está se divorciando: você quer se divorciar por quê? Porque eu quero ser feliz. As duas atitudes têm o mesmo propósito, a mesma motivação.
simplesmente ser feliz, simplesmente satisfazer as minhas necessidades. E enquanto nós vivermos nesse estado de egoísmo, nós não vamos experimentar mais do que nós temos tido de Deus. Nós precisamos vencer isso. Nós estamos vivendo, por exemplo, um estado de pandemia. E é algo que eu não encontro lógica. É uma pessoa, por exemplo, um comerciante que vende um álcool em gel a 3 vezes o valor dele, simplesmente pensando no seu lucro. Eu não quero saber se você vai dar conta de comprar. Eu não quero saber se você vai dar conta de se proteger. Eu preciso, sempre eu. Se tiver tempo, se eu tiver dinheiro, se sobrar alguma coisa, eu penso em você. E é interessante porque desde que o pecado entrou no mundo, o egoísmo entrou também. Porque pensa no relato da queda. A Bíblia nos fala em Gênesis, no capítulo 3, que Eva, ela pegou do fruto, comeu e deu ao seu marido. Ela deu um fruto mordido para ele. Primeiro ela pensou nela, em satisfazer o seu próprio desejo, para depois dividir com seu marido. Mas quando o pecado foi vencido, na morte e ressurreição de Jesus naquela cruz, nós vemos que o processo foi completamente oposto. Pensa na última ceia que Jesus fez com seus discípulos. O texto nos fala que ele pegou o pão, partiu, deu graças e deu aos seus discípulos. E só depois ele comeu. Para nós vencermos esse estado de sítio espiritual que nós estamos vivendo, nós precisamos deixar o egoísmo de lado. Nós precisamos parar de pensar no nosso próprio prazer. Nós precisamos parar de colocar a nossa vontade, as nossas necessidades acima de tudo e acima de todos. Foi isso que aqueles leprosos fizeram. Eles não foram egoístas, eles pensaram também no povo de Israel, que estava padecendo por causa daquela fome. O texto então nos fala que aqueles homens decidiram voltar. Eles falaram, olha, não é certo o que nós estamos fazendo. Vamos voltar e vamos dar essa boa notícia para o povo de Israel. E então eles voltaram e contaram aquilo. Uma atitude muito bonita daqueles homens. Só que nós precisamos entender uma coisa. Eles eram 4 leprosos. E nós precisamos entender o contexto que vivia um leproso naquele tempo. Só para vocês terem uma ideia, funcionava da seguinte forma. Se alguém tivesse suspeita de lepra, ele precisava ser levado ou ir até o sacerdote. O sacerdote ia verificar aquela suspeita e se fosse comprovado que era lepra, aquela pessoa ela era expulsa da cidade. Ela perdia seus bens, perdia sua família, seus amigos, o seu convívio social, perdia tudo e passava a viver a parte da sociedade. Agora eu quero que vocês usem um pouco a imaginação de vocês e pense, imagina comigo um daqueles homens. Imagine que ele fosse casado, que ele tivesse 3 filhos, fosse dono, sei lá, de um mercadinho, uma vendinha lá dentro de Samaria. Num belo dia surge uma mancha na pele dele, ele vai até o sacerdote e é comprovado que ele estava com lepra. A partir de agora você já não tem mais família. A partir de agora você não tem filhos, você não tem esposa, você perdeu o seu negócio, você perdeu tudo. E você fica à parte da sociedade. A história de 4 homens leprosos é a história de 4 pessoas feridas, 4 pessoas magoadas, 4 pessoas ressentidas com aquele povo. E agora eles estavam numa posição em que ele poderia olhar para trás e falar assim, agora vocês vão ver. Agora vocês estão nas nossas mãos. Era uma oportunidade perfeita de vingança. Aquele povo que havia tirado tudo deles, tirou o convívio com a família, tirou os bens, tirou tudo. Aquele povo agora estava nas mãos deles. E o que eles fazem com esse poder que eles tinham? Eles usam em benefício daquele povo. Eles falam, olha, não é certo que nós fiquemos com isso. Nós precisamos voltar e falar para todos. E eles voltam e falam. A terceira coisa que nós precisamos fazer para poder vencer esse estágio de cerco espiritual que nós estamos vivendo é vencer os nossos ressentimentos.
Nós precisamos vencer as nossas mágoas. Nós precisamos deixar para trás todo o rancor, coisas que nos feriram há tanto tempo e que nós não conseguimos deixar de lado. Enquanto nós carregarmos conosco mágoas, rancor e ressentimentos, nós não vamos experimentar mais da parte de Deus. Aqueles homens sabiam disso e eles deixaram tudo para trás. Eles escolheram esquecer todo o mal que estava sendo feito a eles, um mal entre aspas até, porque era necessário aquele isolamento, porque a lepra não tinha cura. Então, se eles ficassem em convívio com a sociedade, toda a cidade iria pegar. Mas tenta explicar isso para um pai de família, tenta explicar isso para um esposo, que talvez ele nunca mais vai ver a sua família. Ainda assim, eles escolheram perdoar, eles escolheram deixar para trás todo o ressentimento e voltar com aquela boa notícia. Uma coisa que eu costumo dizer muito é o seguinte: eu não posso controlar aquilo que acontece comigo, mas eu preciso controlar aquilo que acontece em mim. Eu não posso controlar quando uma pessoa vai me magoar. Eu não posso controlar quando uma palavra vai ser dita e vai cair no meu coração de uma maneira que não deveria. Eu não posso controlar quando eu vou ser injustiçado, quando um segredo meu vai ser desvendado, quando a minha confiança em alguém vai ser quebrada. Eu não posso controlar isso. Mas eu posso controlar o que eu faço com isso. E eu preciso escolher não ficar magoado, deixar o rancor para trás. Nessa história, nós podemos ver que aqueles homens venceram 3 barreiras: a barreira do comodismo, a barreira do egoísmo e a barreira do ressentimento. Para que nós saiamos desse estágio de cerco espiritual que nós vivemos hoje, para que a gente pare de passar fome espiritualmente falando, nós precisamos vencer essas 3 barreiras também. Nós precisamos vencer nosso estágio de comodismo. Precisamos sair da nossa zona de conforto. Precisamos vencer a barreira do egoísmo. Precisamos parar de pensar simplesmente nas nossas próprias vontades. E precisamos vencer também a barreira do ressentimento. Precisamos de parar de carregar mágoas. Aí sim, nós seremos capazes de viver novamente coisas novas na presença de Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos dê graça nessa busca de vivermos e de conhecermos mais acerca do nosso Deus. Que o Senhor te ajude, que o Senhor me ajude nessa tarefa que certamente não é simples, mas que com o Espírito dele nós temos total condição de vencer. Fique com Deus.